Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. Aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, vascaíno, irmão, vascaíno não tem jeito, né, cara? Sábado passado, a gente sonhando, né, com o título da Copa do Brasil. Cara, todo mundo acreditava, né, nesse título da Copa do Brasil. Meu amigo do céu, todo mundo... Você fala com todo mundo, cara, na rua e tal. Pô, os caras falam, né? Pô, tava confiante. Pô, irmão, o Vasco foi, né, passando de fase. Foi bem nos pênaltis, né, cara? Pô, a gente... não estava acostumado com isso nesse passado recente do Vasco, né? Nesses tempos difíceis do Vasco, né, cara? De classificar em pênalti. Pô, a gente eliminou o Fortaleza nos pênaltis. Água Santa, depois Fortaleza. Eliminou o Atlético Paranaense nas quartas de final. Meu amigo, que jogo foi lá, né? Os caras abriram 2-0 e o Vasco teve um jogador expulso. Na sequência, o Verratti fez 2-1, o Vasco com um jogador a menos, conseguiu segurar a derrota por um gol só de diferença, foi para os pênaltis e ganhou nos pênaltis. Cara, tava parecendo que esse time aí, irmão, não tem jeito, não ia ter jeito, ia ser campeão da Copa do Brasil, tá? Mas infelizmente, meu amigo, infelizmente não deu, a casa caiu sábado passado, mas o vascaíno, ele se recupera rápido, né, cara? O cara já se recupera rápido. Teve Vasco e Cuiabá, a galera esgotou os ingressos, foi assistir o jogo, o Vasco jogou mal, mas ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0, 1-0 que coloca o Vasco, meu irmão, mais do que nunca na briga por uma vaga na Libertadores, tá? Tava olhando, muita gente me perguntando, Bigode, você acredita que o Vasco tem chance? Cara, é simples, é olhar para a tabela, tá? Olhei para a tabela, vi que o sexto lugar é o Internacional com 49 pontos, 9 pontos a mais que o Vasco. Só que o Inter tem um jogo a menos. Ele ganhando o jogo a menos, ele vai a 52, coloca 12 pontos a mais que o Vasco. E aí você começa a olhar para o quinto. O quinto é o São Paulo, 50 pontos, 10 pontos a mais. Cara, G6 é muito difícil, tá? O G6 para o Vasco hoje é muito difícil de alcançar, tá? Mas aí você passa a olhar para G7, G8. Cara, tô fazendo muita conta com relação a isso, né? Por isso até que muita gente vem me perguntar, né? G7 é o seguinte, cara. G7 é o Bahia. 46 pontos, adversário de segunda-feira do Vasco. Se o Vasco ganhar do Bahia, o Vasco encurta essa distância para 3 pontos, tá? Podemos ter um G7? Podemos, repito aqui aquela matemática que eu venho conversando com vocês, tá? Se o Botafogo ganhar a Libertadores, abre mais uma vaga. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, abre mais outra vaga. Então a gente pode parar num G7 ou G8, tá? Podemos ter G7 ou G8. G7, falei para vocês, é o Bahia, 46 pontos que a gente enfrenta a segunda, vencendo, a gente pode encurtar essa diferença para 3 pontos. G8... Tá logo ali embaixo, é o Cruzeiro, meu amigo. O Cruzeiro tá ali no G8 e é o seguinte, são 4 pontinhos, tá? 4 pontinhos que separa o Vasco do Cruzeiro. Então é bem possível, tá? Não é nada de anormal, mas o Vasco, nada de anormal o Vasco conseguir chegar num G7 ou num G8, e aí o Botafogo ganhando a Libertadores, ou o Flamengo, né, ou o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, o Vasco pode estar sim na próxima Libertadores. Jogo contra o Bahia, né, o próximo jogo é um jogo muito difícil, né, pegar o bom time do Bahia, mas é dentro de casa, o Vasco precisa vencer, tá? Eu não vou enganar vocês não, tô com uma bronquinha do Bahia, maluco, tô com uma bronca do Bahia, última partida contra o Bahia, o Vasco foi prejudicado, não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem, não esqueci não. O David foi matar uma bola, abriu o braço, né? Pegou no rosto do jogador do Bahia, o juiz expulsou direto, parada. Aliás, se eu não me engano, não pegou nem no rosto, cara. Pegou, foi no peito, o cara fingiu que pegou no rosto, foi expulso. O juiz prejudicou o Vasco naquela partida, o David foi expulso, o Vasco acabou perdendo. Quero devolver a derrota pro Bahia. Depois do Bahia, irmão,
Botafogo, jogo dificílimo. Fortaleza, jogo dificílimo, 2 times que brigam aí para conquistar o título do Brasileirão. Depois pega o Internacional em casa, jogo difícil também. Pega o Corinthians fora, brigando contra o rebaixamento, jogo difícil também, tá? E aí o Vasco enfrenta Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em casa e encerra a participação no Brasileirão contra o Cuiabá fora. 8 jogos. Eu já cravei aqui com vocês que o Vasco termina, na minha opinião, o Vasco termina com 53 pontos, tá? Mais 8 jogos, são 24 pontos em disputa. Eu entendo que o Vasco conquiste aí mais 13 pontos, chegando aos 53. Vamos ver 53 ali, se dá para chegar nesse G7, G8. Pode ser apertadinho, né? Mas pode ser que dê sim. Nessa partida contra o Bahia, jogo importantíssimo, você já sabe, o Vasco não vai contar com 2 jogadores, cara, que são fundamentais nesse time, que é o Hugo Moura, tá jogando demais, jogou muito contra... As últimas partidas do Vasco, vamos colocar do Brasileirão, né? O Vasco enfrentou Juventude, São Paulo e Cuiabá. O Vasco jogou mal as 3 partidas. E o Hugo Moura foi bem contra o Juventude, o Hugo Moura foi bem contra o Cuiabá. Só não foi bem contra o São Paulo, mas quem foi bem? Ninguém foi bem, tá? Então o Hugo Moura vai fazer muita falta para essa partida contra o Bahia e também o Verratti, né? Vai quebrar a cabeça aí o Rafael Paiva para escalar, irmão. Quem vai escalar no lugar do Verratti? Vai ser o GB? Vai ser o Ryan? Acredito que no lugar do Hugo Moura não tem muito segredo, vai vir com esforço, tá? Mas para montar esse ataque do Vasco, o centroavante que vai substituir o Verratti, o treinador vai ter muita, mas muita dificuldade mesmo. Parceiro, seguinte, estava olhando os números do zagueiro João Vitor. Eu falo para vocês, é o melhor zagueiro do elenco do Vasco, tá? E aí eu não entendo por que ele era reserva com o Ramon Dias, por que ele era reserva também com o Rafael Paiva, não dá para entender, tá? Desde que o João Vitor voltou de lesão, ele é o 2º jogador do Vasco com a maior nota, tá? De todos, 2º com a maior nota. Ele é um bom zagueiro, é um excelente zagueiro, melhor zagueiro do elenco do Vasco, ele não pode ser barrado jamais, nem pro Michael, né? Nem pelo Michael, nem pelo Léo. Inclusive, eu nem entendo por que o Léo ainda é titular, o Michael é melhor que o Léo, tá? Ah, mas ele é zagueiro pelo lado esquerdo, irmão, ele falha o tempo todo, tá? Eu preferiria, né, que o Rafael Paiva escalasse João Vitor pela direita, né, que é o local que ele joga melhor, e pela esquerda o Michael. Mas o treinador, vou te contar, no início do Rafael Paiva, a gente conversava aqui que ele fazia tudo que a gente pensava, né? Escalava o time que a gente pensava, substituía quem a gente pensava que precisava de substituição. Cara, vai passando um tempo, os caras ficam teimosos, maluco, é brincadeira, irmão. Os caras, não sei o que bate na cabeça desses caras que eles ficam teimosos, maluco. Eles ficam insistindo com umas situações e tal, pá, te contar, né? É difícil pra caramba, meu amigo, difícil pra caramba. Irmão, eu queria que você comentasse aqui se você acredita que o Vasco vai jogar a próxima Libertadores. Você acredita que o Vasco classifica? Classifica G6, G7 ou G8? Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.